pedir que a dona Nira faça a leitura da nossa página inicial. Dona Nira, o compartilhamento já chegou aí? Já. Já. Vai aparecer ali? Vai aparecer ali? Pronto, dona Nira. O livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Está em Tiago, capítulo 15, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Os sentimentos do homem, de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias e o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Obrigada, dona Nira. Seu Alencar, você pode fazer a prece. Amado Mestre Jesus de Nazaré, mais uma vez aqui estamos e em conjunto louvamos a Ti como querido irmão e amigo e que nos ajude a professar os seus ensinamentos. Agir do irmão que de Niterói vai fazer a palestra para nos esclarecer. E então, pedimos que o teu amor, tua paz e harmonia, tua esperança e tua verdade esteja sempre em todos os nossos corações, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, seu Alencar, seu dona Nira. Então, meus amigos, hoje, com muita alegria, né, mais um momento de comemoração dos 30 anos do Grupo Espírita Emmanuel, a gente está recebendo Pedro Paulo Lese. O Pedro Paulo já morou um tempo aqui em Angra, onde ele frequentou o Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Alguns de nós já esteve em alguns seminários ou exposições dele. Ele hoje mora em Niterói, ele é engenheiro, mestre em economia empresarial, trabalha com desenvolvimento de conhecimento organizacional. Ele participa da SEFT, a Sociedade Espírita Fraternidade, lá em Niterói, há 37 anos. E ele atua em várias atividades, na coordenação dos grupos de estudo, na mediúnica, palestras, plantões, enfim, é um trabalhador da SEFT.
Pedro, muito obrigada por você estar conosco e a palavra é sua. Antes disso, o Pedro hoje vai nos falar de um tema fantástico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma conversa, vai ser uma reflexão, né, por causa desse formato aqui. Eu vou conversar um pouquinho, vou falar mais vagarosamente, eu acho, para ficar mais claro para todos nós. Deixa eu só entender, vocês estão fazendo aniversário esse mês também, né? Quantos anos mesmo você falou? No dia 20 de setembro, a gente comemora 30 anos da fundação. 30 anos. E a CEF completa esse mês 40 anos. Então, nós somos 10 anos mais velhos que você. Eu estou desde quase do início, né? Estou com 37 anos lá e ela fez 40 agora. Então, já é um bom tempo que eu estou envolvido na casa. Eu sou de Niterói e morei um tempo em Angra, né? E tive um prazer de conhecer muitas pessoas aí nessa cidade. Então, nosso tema hoje vai ser uma reflexão sobre essa colocação de Jesus, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No primeiro momento, a gente ouve essa frase, uma frase até lógica, né? Todo mundo entende a frase de Jesus. Isso aí foi até tema de campanha. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E para a gente refletir um pouquinho sobre esta colocação do Mestre, nós vamos dividir em 3 momentos. Nós vamos falar um pouquinho do que vem a ser a liberdade, depois um pouquinho o que vem a ser a verdade, e finalmente essa é a questão do conhecimento, para a gente amarrar esses 3 pontos: conhecimento, com a verdade e a verdade nos libertando. E a pergunta que a gente pode fazer inicialmente para as nossas reflexões é se nós nos sentimos livres. Se somos livres, né? O que vem a ser liberdade? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está ouvindo bem, né? Tá Sim, ótimo. Pedro. É porque a gente fica numa situação, parece que ninguém está vendo, né? É estranho. Então, o primeiro ponto é o que vem a ser liberdade. Nós somos livres. Porque liberdade nós vinculamos a uma questão de fazer o que quer. Eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quiser. Será que isso é verdadeiramente liberdade? E será que nós podemos fazer o que queremos de qualquer maneira? É uma outra questão. Porque se nós podemos fazer, o outro também pode, e aí seria um conflito das nossas liberdades, né? Então vejamos que já existe um limite da liberdade, porque existe a liberdade do outro, eu não posso ultrapassar o limite da liberdade do outro, então já existe uma delimitação dessa questão chamada liberdade. Vejamos, se a gente pensar na questão das nossas ações, nós podemos fazer qualquer coisa em termos de ação? E a gente já, pela lógica, percebemos que não. Primeiro, nós temos uma limitação orgânica, física. Nós não podemos fazer uma série de coisas que nós queremos fisicamente. Quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando mais limitada. Isso é notório que ela vai, entre aspas, se apoiar nessa questão da ação, ela vai perdendo a liberdade. Porque antes ela corria não sei quantos quilômetros, já ela tem que andar. Então há uma limitação. A vista começa a enxergar menos, a gente começa a ouvir menos, a gente começa a ser limitados pelo nosso corpo físico. Então, a nossa liberdade, ao invés de ampliar, diminuiria, seria um contrassenso. Então, repararam que a liberdade não pode estar associada a essa questão apenas. Não pode estar presa a uma questão física. Agora, existe também a liberdade das leis. As leis humanas limitam a nossa liberdade. Nós não podemos fazer o que eu quero, não posso entrar na casa dos outros se eu quiser, eu não posso fazer isso, eu não posso agredir alguém, eu não posso xingar. Eu tenho uma série de limitações que as leis humanas limitam, criam a nossa raio de liberdade. Então vejamos que se nós ligarmos a nossa ação, nós não somos livres. Somos bem prisioneiros de uma situação. E é interessante, a gente pode fazer uma reflexão, que todos os nossos sentidos também são limitados. A nossa visão tem um limite, a nossa audição tem um limite. Então, a gente tem limites para a nossa liberdade.
enquanto existem animais que têm aguçada sua visão, aguçada sua audição, a sua percepção é mais ampla. Olha como é que parece estranho, né? Nós temos uma limitação que certos animais não têm. Agora, repararam, se nós tivéssemos uma vista de uma águia, a audição de certos animais, se hoje a gente já faz fofoca com a nossa limitação auditiva, nós pudéssemos ouvir o sujeito falando lá no outro prédio, se a gente pudesse enxergar o sujeito lá do outro lado, olha só como é que a lei de Deus limita o nosso raio de ação dentro das nossas condições íntimas. Então, a nossa ação é bem limitada e nós não podemos dizer somos livres. Quando a gente se acha livre, vem um problema físico, pronto, acabou a nossa liberdade. Então, verdadeiramente, se nós nos apoiássemos nas questões da nossa ação, nós não somos totalmente livres. Se pensarmos na questão do pensamento, eu posso pensar no que eu quiser. Será que eu penso no que eu quero mesmo? É lógico que ninguém pode impedir-nos de pensar. Nós temos a capacidade de pensar, ninguém pode nos impedir de pensar. Agora, o que nós pensamos é diferente. O que nós pensamos nos limita o pensamento, porque nós pensamos naquilo que nós carregamos de conhecimento na nossa intimidade. Então, o nosso raio de ação do pensar também varia de cada um de nós, para cada um de nós. Quem tem maior capacidade de conhecimento, de competências, de reflexões, tem um raio de atuação do seu pensar muito mais amplo do que aquele que nunca estudou, que nunca fez nada, nunca pensou em coisas produtivas. Então, vejamos que há uma limitação do pensar criada internamente por nós, não é externo. Enquanto o outro é uma coisa externa que nos limita, o pensamento é algo interno. Nós nos limitamos na nossa forma de pensar de acordo com como pensamos. Ok? Está claro isso, gente? Então, existe uma coisa chamada liberdade, que ela é ainda está dentro de certas limitações, tanto externa quanto interna, com o nosso desenvolvimento. Mas existem aqueles que falam o seguinte: a liberdade é a liberdade financeira, eu tenho recursos materiais. De fato, quando nós temos recursos, a gente tem um raio de ação maior, seja um raio de ação de compras, a gente pode viajar mais, a gente tem um raio de atuação maior por causa dos recursos materiais. Mas isso, de fato, é uma liberdade? A gente fica feliz com esse tipo de liberdade? Aí a gente percebe que desde o momento em que nós nascemos, a divindade já nos demonstra o que é a questão chamada liberdade. Porque quando estamos num corpo de criança, um bebê, porque todos nós passamos por aquele momento, nós somos completamente dependentes das pessoas, totalmente. A criança, quando nasce, os pais ou seus responsáveis têm que cuidar dela. Senão elas vão morrer, com certeza. Então ela tem um raio de liberdade zero, porque ela só tem a liberdade de chorar e de clamar pelas suas necessidades físicas, só isso. Agora o resto, tudo é cuidado pelos pais, pelos seus responsáveis. Então ela tem uma dependência completa, tanto fisicamente, materialmente falando, quanto emocionalmente. As suas emoções, elas dependem do aconchego, do apoio dos pais, quanto intelectualmente, elas não sabem nada. Na medida que vão crescendo, essa dependência vai diminuindo, vai se alterando. O jovem se torna um jovem, um adolescente, já começa a ter vontade própria, os pais ou os responsáveis ainda conseguem delimitar a sua liberdade. Não, isso aqui você não vai fazer, você vai botar essa roupa. A gente consegue, mas chega um momento que ele já pode opinar pelo que ele vai vestir, pelo que ele vai comer, onde ele vai, sendo de certos limites, é óbvio. Então, à medida que vamos amadurecendo, vamos conquistando uma independência, seja ela do lado material, seja do lado emocional e seja do lado intelectual. É comum os filhos perguntarem aos seus pais o que eles sabem a respeito de alguma coisa. É como se eles soubessem tudo, né?
tudo perguntam aos pais. Depois eles percebem que os pais não sabem muita coisa, mas quando são crianças, acham que os pais respondem tudo. Emocionalmente, quando eles têm um problema, correm para os braços dos pais, para o colo da mãe, principalmente. Mas lógico que eles vão amadurecer mais e vão amadurecendo. Chega um ponto em que eles fazem a sua independência financeira, quando é possível. Então, eles não dependem mais dos pais. E, às vezes, até se inverte a situação. Os pais passam a depender dos filhos financeiramente. Olha como é que isso é dinâmico. Emocionalmente também, ele, às vezes, amadurece, passa a não depender dos pais, mas tem pessoas que dependem da mãe eternamente. Por isso que é algo bastante dinâmico essa dependência e independência entre as pessoas que estão convivendo umas com as outras. Daí, Kardec, quando perguntar a questão se o insulamento absoluto é contrário à lei da natureza, os benfeitores respondem, sem dúvida, porque, por instinto, os homens buscam a sociedade. E todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, que é a interdependência. Na medida que nós vamos nos tornando um pouco mais independentes de alguma coisa, outros podem depender de nós naquele aspecto, e nós devemos cuidar. Mas, em contrapartida, nós também somos dependentes em outros aspectos, e vamos buscar os recursos dessa nossa dependência em pessoas que nos cercam dentro da sociedade. Então, vejamos que a liberdade ela é totalmente limitada dentro de um raio de ação e dentro das nossas condições íntimas, como nós somos intimamente. Quando o Nelson Mandela ficou 27 anos preso numa cela pequena de 2,5 por 2 metros, ficou uns 19 anos dentro de um lugar de 2,5 por 2 metros quadrados. Imejamos quase 20 anos num lugar desse. E ficou 27 anos preso. Recebia, às vezes, visita a cada semestre, uma visita a cada semestre. Ele era prisioneiro. Mas como é que ele era intimamente? Como é que ele se sentia na intimidade? Será que ele se sentia prisioneiro? Um homem de uma envergadura dessa, quando sai da prisão e se torna presidente, você acha que ele, 27 anos, ele se sentia prisioneiro com o seu pensar, com as suas convicções, as suas ideias? Quando Viktor Frankl, aquele famoso que criou a logoterapia, né, que ficou num campo de concentração durante mais de um ano, em que ele deu um sentido à sua vida para poder se manter vivo, o sujeito que perde a esposa grávida, que nunca mais a viu, foram presos, nunca mais teve contato com a sua esposa, morreu, ela estava grávida, vai querer viver naquele cenário. Mas ele criou todo o mecanismo dentro dele, de sentido da vida, para poder manter-se vivo. Então ele não se sentia preso. Pelo contrário, uma pessoa que se sente de fato prisioneira, ela quer se aniquilar. Porque ela já não tem mais nada a ganhar, não tem nada a perder, ela já está, acabou. Mas quando nós percebemos que não somos ainda prisioneiros de alguma forma, nós sempre desejamos usar da nossa liberdade. Porque a liberdade tem a ver com o raio de ação que nós temos na vida, de atuação. E, logicamente, que na medida que nós temos recursos íntimos, maior será o nosso raio de ação. Na parábola dos talentos, por exemplo, aquela distribuição de talentos, 5, 2, 1, que o Senhor entregou aos seus servos. Por que ele entregou talentos, um número variado? Porque cada um deles tinha uma capacidade. E essa capacidade se traduzia numa liberdade de investirem. O que recebeu mais tinha maior capacidade de investir aqueles talentos que o Senhor deu. O que tinha menos capacidade recebeu menos. O raio de ação de cada um deles variava de acordo com a sua capacidade. Então, a sua liberdade de ação dependia da sua condição íntima para poder usufruir ou não da sua liberdade. Se nós vamos fazer uma viagem para um outro país, se nós não sabemos nada, imaginemos nós lá no Japão, sem sabermos nenhuma língua além do português.
a gente não sai do quarto do hotel. Vamos ficar prisioneiros no quarto do hotel. Mas se a gente já sabe o idioma, a gente já consegue se aventurar pelas ruas. Repararam o que tem a ver com a nossa capacidade? Quanto maior a capacidade, maior o nosso raio de ação. E estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de isolamento. Somos livres? Se somos livres, podemos nos encontrar amanhã todo mundo lá na Casa Espírita. Vamos nos encontrar? Não, mas não podemos. E por que nós não podemos encontrar? Então, nós não somos livres. A nossa liberdade foi cerceada por uma situação. E ninguém reclama. Nós mudamos a nossa maneira de agir dentro da liberdade que temos. A nossa liberdade hoje é conversarmos através daqui do Zoom, por exemplo. Nós não temos a liberdade, se eu quiser, eu não tenho. Vamos nos encontrar? Não vamos nos encontrar. A lei divina, de alguma maneira, por esse momento que estamos vivendo, nos impôs isso. Nos colocou isolados, num isolamento obrigatório, e que nós precisamos viver assim. É lógico que tem pessoas que estão trabalhando com as suas medidas, mas cada um dentro das suas condições. Isso que é muito importante. Então, a nossa liberdade é super limitada. É muito limitada dentro do nosso raio de ação. Mas nós não deixamos de ser felizes por causa disso. Essa é a grande coisa da vida. Porque a pessoa que não sabe muito, ela é feliz dentro do quadro que ela conhece. Ela só se entristece quando ela percebe que não sabe nada e ela poderia saber mais. E por isso mesmo ela teria maior capacidade de ação e não tem por própria responsabilidade. Aí ela se felicita. Mas enquanto ela não sabe de nada, ela não tem nem como se sentir infeliz. Mas na proporção que ela vai se desenvolvendo, ela percebe que anteriormente ela não era tão feliz assim. É o que acontece conosco. Nós falamos assim, é comum. Quando era jovem é bom pelo lado físico, mas ninguém quer voltar quando a pessoa já é mais idosa, porque a gente pensa sempre o seguinte: eu gostaria de ser jovem com a cabeça de hoje. Jovem com a cabeça de hoje. Quando não é possível. Uma coisa ou outra. Jovem com a cabeça de hoje seria o ideal, mas não temos as duas coisas ao mesmo tempo. Só na próxima reencarnação que a gente vai carregar a bagagem. Mas a gente vai voltar a ser criança novamente, vamos esquecer tudo novamente e vamos começar o processo de libertação que nós estamos fazendo. É um processo de libertação infinito que nós vamos concluir essa passagem. Então, vejamos, a questão liberdade, conhecereis a verdade e ela nos libertará. Nós percebemos que nós não conhecemos tanta verdade assim, porque nós ainda somos muito prisioneiros de muitas coisas. Somos prisioneiros das nossas manias. A pessoa tem mania, muito de mania. As nossas neuroses comuns, as nossas limitações. Às vezes a gente sabe uma coisa, mas não acreditamos que sabemos. Temos dúvidas. Quantas coisas nós carregamos de neuroses cotidianas? Às vezes a gente não sabe se fechou uma porta ou fechou, se a gente fechou uma janela ou não fechou, e ficamos agoniados com aquilo. Ficamos prisioneiros de ideias. Imaginemos por hipótese. A gente vai fazer uma viagem e quando a gente já está na estrada distante, a gente fica na dúvida se deixamos uma panela ligada no fogo. E agora? Como é que vai ser a nossa liberdade na viagem, se não uma escravidão mental, até o momento que nós vamos entrar em casa, saber se a casa explodiu ou não? É uma dúvida que nós carregamos. E a gente tem certeza, não, mas eu fechei, eu desliguei o fogo, eu tenho certeza, mas mesmo falando isso para nós mesmos, nós somos prisioneiros de uma série de manias íntimas que precisamos nos desapegar, confiando nas nossas ações dentro das nossas próprias possibilidades. E aí, então, a gente vai dar um mergulho rápido na questão do que vem a ser essa verdade. Porque se a verdade que vai nos libertar, e nós não somos livres no sentido mais amplo, é porque está faltando muita verdade dentro de nós. Nós não conhecemos tantas verdades assim. E aí, é comum a gente dizer o seguinte: cada um tem a sua verdade. Isso é uma verdade, cada um tem a sua, né?
Cada um tem a sua verdade. Siga a sua verdade que eu sigo a minha, a gente não vai brigar. Beleza? Isso é uma realidade. Cada um de nós tem a sua verdade. E dentro dessa sua verdade, você tem a sua liberdade. Repararam? Se eu não carrego manias, eu não tenho esse problema dentro de mim. Eu tenho a verdade da confiança, da percepção mais ampla. O outro não tem. Então, eu não me sinto prisioneiro naquilo, e ele se sente. E assim, as coisas vão sendo dinâmicas. Mas a gente tem que pensar um pouquinho no que Cristo vem dizer como verdade. E tem alguns pontos no Evangelho que ele cita a verdade. Por exemplo, que foi até aqui da mensagem, ele fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Vejamos que é vem, né? Não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. Então, Cristo se denominou verdade. Puxa, Jesus é verdade. Então, se Jesus é verdade, a gente tem que colocar Jesus dentro de nós. Seria essa conclusão, ele é a verdade. Em outro momento, Jesus nos fala que a verdade é a palavra de Deus. Lá em João 17, versículo 17, ele fala: a palavra é a tua verdade. Então, ele associou a verdade à palavra do Criador. Ele é a verdade, a palavra de Deus é verdade. Vejamos que as coisas começam a se juntar. Em outro momento, Jesus, naquela conversa, naquela famosa conversa com Pilatos, e ele respondendo a Pilatos, ele diz: não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aqueles que pertencem à verdade escutam a minha voz. Olha a colocação dele novamente, que ele não nasceu, não veio, não nasceu neste mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aqueles que pertencem à verdade escutam a sua voz. Até Pilatos questiona mais o que é a verdade, aquela questão, o que é a verdade, né? Realmente, o que é a verdade? Cada um de nós tem uma verdade, como é que a sua é a sua verdade é a verdade? Vejam que ele questionou o Cristo nesse sentido. Mas tudo bem, você tem a verdade, mas eu também tenho a minha, né? Ele teve a traição, aquilo tudo que ele fez lá. Era a verdade dele. É a verdade como nós temos a nossa. Se o Cristo falasse isso para nós, o que nós responderíamos a ele, né? Nós falamos: não, Senhor, é isso mesmo, eu também tenho a mesma verdade que o Senhor tem. Lógico que não temos. Ele olhar para a gente assim: vocês estão longe, eu estou testemunhando, vocês ainda estão longe de pertencerem a essa verdade. Então, repararam que o Cristo fala da verdade em alguns momentos. Ele atribui a palavra de Deus, ele se chama a verdade, que ele é a verdade, ninguém vai a Deus senão pela verdade, e que também ele veio dar testemunho da verdade. Então, a gente pode concluir de forma tranquila que a verdade são as leis do Criador, representadas nas palavras de Jesus. São as leis do Criador. Tudo que representa a lei é uma verdade. Por isso que cada um de nós tem pedaços da verdade, porque nós não conhecemos todas as leis de Deus. E o que nós conhecemos é em parte. Uns conhecem mais de uma coisa, outros conhecem menos, e assim sucessivamente. As leis amplas, né, são só as leis morais, as leis físicas, são as leis. E uma verdade, quando a gente a compreende, ela se impõe a nós sem dúvidas. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. Isso é uma verdade. Matemática. Nós não conseguimos pensar diferente do que isso. Ela se impõe a nós. Quando é uma verdade e ela é internalizada, nós não conseguimos desconstruir isso dentro de nós. É uma verdade. Ela se impõe à nossa realidade por ser uma lei do Criador. E se por ser uma lei, ela, entre aspas, é como se fosse obrigatória para o nosso desenvolvimento da liberdade. Entre aspas, não. Ela é obrigatória para o desenvolvimento da nossa liberdade? Sim. Porque nós precisamos ter todas as leis desenvolvidas dentro de nós. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Ela está lá. Mas a gente tem que desenvolver essas leis. Nós temos elas em germe, mas precisamos desenvolvê-las. E algumas coisas nós já conseguimos desenvolver, outras não. E assim vai.
Por isso que cada um de nós tem pedaços de verdade. As leis morais, em que nós estamos tentando adquirir essas verdades o tempo todo, buscando viver essas verdades, aprender essas verdades, e as leis físicas também. Quando um jovem entra numa faculdade, vai estudar medicina, por exemplo, ele não sabe nada daquelas leis da medicina. E, de repente, ele começa a estudar, começa a entrar, entender aquelas leis. São leis físicas, vai aprendendo. Nós não vamos colocar um jovem lá no início da faculdade para fazer uma operação. Ninguém é doido de fazer isso, porque ele não tem domínio daquelas leis. E na proporção que ele vai aprendendo, vai internalizando essa verdade, ele vai amadurecendo e ele vai se habilitando. E o seu raio de ação se amplia, porque antes ele não poderia nem pensar em fazer uma operação. Quando ele se torna um doutor de fato e tem experiências e tempo de bagagem, ele vai poder se debruçar e fazer uma operação. Olha a liberdade que ele adquiriu na medida que foi construindo a lei de Deus dentro dele, através de um conhecimento daquelas leis. Foi incorporando essas leis. Agora, ele incorporou todas as leis da medicina? Lógico que não. Todas as leis da sua especialização? Lógico que não. Por isso que ele tem parte daquela verdade, daquelas leis. Existem ainda milhões, infinito, à frente para que a pessoa possa se desenvolver naquela habilidade e ampliar o seu raio de ação. Então, vejamos que a verdade, ela gera uma liberdade, porque na medida que eu a tenho, eu tenho maior condições de atuar na vida. É isso que acontece, em todos os sentidos. Com as leis físicas, as leis materiais, eu tenho maior habilidade para resolver os problemas da vida material. E as leis morais, eu tenho maior habilidade de poder conduzir outras ovelhas para o redil, para o rebanho do Senhor. E eu tenho maior capacidade de assumir compromissos com o trabalho no bem. Mas na medida que eu vou adquirindo essa verdade, não teremos condições, com pequenas verdades dentro de nós, de fazermos grandiosas obras. Não temos condições. Então, quando Jesus nos fala que ele veio dar testemunho da verdade, olha só, testemunho. O que o Cristo fez? Ele mexeu com as leis físicas quando fez os milagres da multiplicação dos pães, dos peixes. Aquilo era lei física, não era lei moral. Quando ele andou sobre as águas, quando ele parou a tempestade, isso tudo ele mexeu com leis físicas que ele continha, tem, né, dentro de si, essas verdades. Estão dentro dele. Ele não tem dúvida, pertence a ele. E as leis morais, quando ele dava os seus ensinamentos, quando ele demonstrava como nós deveríamos ser, tudo isso no campo da moral. Então, ele veio dar testemunho, sim, das leis do Criador. Por isso que ele é a verdade, como ele mesmo falou, que ninguém vai ao Pai, senão por ele. Não tem como. Ninguém vem, quando ele fala vem, porque é nele. As suas palavras são as palavras do Criador. Então, a verdade, ela é... A gente tem que refletir qual é a nossa verdade. O que nós carregamos de verdade? É comum tentarmos falar a verdade para os outros, né? A gente quer falar a verdade na cara do outro. Eu vou falar a verdade. Agora eu vou falar a verdade. Aí o sujeito fala a verdade, ele é apedrejado, porque cada um das pessoas tem um tipo de verdade e não conseguem perceber aquela verdade. Quando a gente acha que está com toda a razão, com toda a lógica, tem coisas que é assim mesmo, na internet, então a gente vê isso. A pessoa fala, agora eu vou escrever, vou dar uma resposta aqui, que todo mundo vai ficar calado. Quando escreve, todo mundo começa a responder para tudo quanto é lado. Nossa, ninguém me entendeu. Ninguém entendeu, porque cada um tem dentro de si uma visão do que vem a ser a verdade. E como nós não temos a verdade de forma completa, nos escapa uma série de questões a respeito daquilo que eu estou falando. E muitas vezes a gente não sabe. Então, a humildade é imprescindível para que eu consiga dimensionar o grau de verdade que eu tenho dentro de mim. O quanto eu tenho. Então, a gente viu a questão da liberdade,
A verdade associada a essa liberdade, quanto mais ampla a minha verdade, maior será a minha liberdade, porque eu terei maior capacidade de agir na vida, na existência, e não está atrelado a condições materiais, vejamos. As condições materiais, às vezes, nos escravizam, conforme o próprio Evangelho nos fala, que a desgraça real está nas consequências e não no fato em si. Então, o sujeito hoje se acha com toda a liberdade, porque tem muitos recursos, e está construindo uma verdadeira prisão para o futuro. E hoje nós podemos estar nos sentindo prisioneiros, mas é porque nós, no passado, estávamos nos sentindo livres, mas hoje temos a oportunidade de nos libertar de fato. Vejamos como é que é dinâmica essa questão material no sentimento de liberdade. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a questão do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Nós não conhecemos a verdade, e o que vem a ser conhecer a verdade? É outra questão. Eu conheço, e a gente tem que primeiro pensar o que vem a ser conhecer. Quantas coisas a gente acha que conhece e, no fundo, nós não conhecemos nada? Ah, isso eu já sei, estou sabendo. Um mês depois, você pergunta para a pessoa não lembra mais nada. Então, eu não sabia. Então, o conhecimento é algo muito mais profundo do que simplesmente esse conhecimento que eu tenho, que eu leio algo rapidamente, já sei sobre o assunto, e começo a discursar sobre um assunto que eu não tenho nada dele, mas eu falo com maior propriedade. Dizem que quem escreve bem e fala bem sempre consegue sobrepujar todo mundo, né? Às vezes o sujeito não sabe nada, mas ele fala bem, escreve bem, pronto. É uma sumidade. Mas às vezes você espreme e não cai nada, né? Mas como ninguém, entre aspas também, tem muita propriedade, a gente acha que o sujeito sabe muito. Então, é uma coisa muito interessante. Todo mundo não sabe nada, então acha que o outro sabe muito, porque está uma interface bela. E nós não podemos ser com a vida uma interface bela, né? No oco por dentro, né? Aquele túmulo caiado, podre por dentro, achando que somos uma coisa muito bela por fora, e na realidade não. E o conhecimento é algo que a gente adquire na medida que vamos permitindo a internalização dessas leis do Criador. Somente neste momento. Então, conhecer algo não é apenas estudar algo. E aí eu quero lembrar Allan Kardec numa questão que ele fala algo que eu quero refletir com vocês. Quando ele aborda na questão dos mais fortes trabalharem para os mais idosos, que ele faz um balanço da demanda, das questões da demanda, e que ele disse que ele queria botar um ingrediente a mais ali, senão a economia, né, ela se tornaria uma teoria apenas. Tá? E aí ele coloca a questão da educação. Ele fala da educação. Mas ele faz algo que nós podemos espalhar para qualquer pensamento. Ele fala assim, eu não estou falando da educação intelectual. Por que educação intelectual? É o que nós temos. Nós estamos nas escolas, na faculdade, nos livros, estamos se tornando intelectuais. Então, isso é o comum. Mas mesmo nessa educação intelectual, não significa que nós aprendemos as coisas. Porque nós esquecemos de muitas coisas. Se nós fizéssemos uma prova aqui do ensino médio, a gente ia perceber quanta coisa a gente não sabe, nunca aprendeu, né? Não é que a gente não lembra, a gente só fala, eu lembro que a gente estudou isso, estudou. A gente fala assim, nós estudamos. E aquilo nem a gente não sabe mais nada daquilo. Então nós não aprendemos. Porque o que nós aprendemos, nunca mais esquecemos. Não existe isso. Nunca mais. Aquilo é incorporado dentro de nós. Este é o conhecimento que a gente tem que buscar. Aí Kardec fala, não é o conhecimento intelectual, ele está falando do conhecimento moral. Olha só, um conhecimento, a educação moral. Tudo bem, mas o que é educação moral? E ele ainda afunila um pouquinho mais. Não é a educação moral pelos livros. Pelos livros.
O que é a nossa educação hoje? São livros. Nós pegamos e estudamos todos os espíritos, estudamos Kardec, os livros. Nos tornamos educados moralmente pelos livros. Essa que é a gravidade da questão. Quando nós nos educamos moralmente pelos livros apenas, nós não incorporamos a verdade moral em nós. Ela fica num campo intelectual. Eu falo de paciência, eu falo de resignação, eu falo de tolerância, eu falo de generosidade, eu falo de tudo, intelectualmente falando. Sou um expert no campo moral, intelectualmente falando. Porque eu estudei, você viu fulano que diz aquilo, eu cito os autores, eu cito os espíritos, eu cito todo mundo, eu conto tudo de cabo a rabo, falo tudo intelectualmente a questão moral. Eu me tornei um educado moralmente dos livros. Grupos de estudo, eu participo de todos os grupos de estudo, todos os grupos de estudos. Me tornei um doutor em moral, mais dos livros. E o Kardec afunila dizendo, que eu até vou pegar aqui para não escapar, ele fala assim, a educação moral consiste na arte de formar caracteres. O que ele está abordando na educação moral, que não é pelos livros, é na arte de formar caracteres, que é bem diferente. E não adianta eu ficar lendo e não formar caracteres em mim. Eu simplesmente sou um educado dos livros, mas não faz a educação moral proposta por Allan Kardec, que é a incorporação desta verdade do Cristo. E aí ele fala assim, aquela que incute hábitos, pois educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Na questão 685 do Livro dos Espíritos. Depois vocês debrucem lá, porque é muito interessante essa questão para as nossas reflexões. Repare um detalhe. Se é aquela que incute hábitos, e a gente pensa, mas o que são hábitos? O que são hábitos? Hábitos é um conjunto de ações que eu repito N vezes. Essa é a questão. Um conjunto de ações. Eu formo um hábito. Eu faço uma coisa sempre. Eu vou à casa espírita 2 vezes por semana. Eu leio os livros não sei quantas vezes por semana. Eu converso sobre isso. Eu faço esse trabalho assistencial N vezes. Tudo como se fosse uma estatística. Como se nós chegássemos no plano espiritual. Quantas vezes? Quantas horas? Como se fosse uma estatística. E pela estatística a gente vai ganhar o céu ou não. E não é pela estatística. É pela qualidade. Que é bem diferente. Aí o outro lá foi pouquíssimas vezes, está bem alto. É igual aquela questão do irmão Jacó da luz, né? Ele chegou lá, ele fez muitas coisas, achou que tivesse uma luz assim, quando ele foi ver, ele era um pirilampo, não era nada, perto de uma moça lá, uma senhora pequenininha assim, que fez tantas coisas boas que tinha uma luz enorme. E a dele não brilhava. E ele foi um sujeito de monta, um sujeito que trabalhou muito. Isso até é um alerta para nós, porque ele foi um trabalhador incrível e chegou lá com uma luzinha mínima. E a gente, às vezes, acha que somos aquela coisa. Então, a gente tem que até rever muitos conceitos. Não é largar nada, não estou falando para ninguém largar nada. Estou falando que a gente tem que rever conceitos das nossas atividades. Se é um hábito que eu faço por hábito apenas, como uma ação mecânica, porque o hábito é uma ação mecânica. Todos nós temos hábitos mecânicos. Todos nós levantamos, tomamos banho, escovamos os dentes, fazemos uma coisa mecanicamente. Tomamos café, uma coisa mecânica. E essas ações que nós fazemos, elas não são morais, elas são amorais, porque eu tenho interesse em fazê-las. Olha a diferença de um comportamento, ações que eu faço que tem reflexo moral, com aquelas ações que eu faço que não tem reflexo moral. Quando eu tomo banho, isso é uma ação. É boa? É óbvio. Eu estou me limpando, é uma coisa sadia, para a saúde. Ótimo. Mas qual é a questão moral que envolve isso? Nenhum. Qual o interesse? De você ficar limpo. Então, há um interesse, mas não há aspecto moral. Então, se nós tornamos as nossas ações no bem
como se fosse algo somente através de interesse, por causa de algum tipo de interesse, e não por um aspecto moral, ela se torna uma ação amoral, vamos dizer assim. Não terá reflexo no nosso campo moral que nos levará a uma libertação maior, porque eu não estarei incorporando esta verdade. Eu estarei incorporando ela na cabeça, achando que aquilo está me libertando. Não. É tão comum no nosso mundo de hoje pessoas que se dedicam a uma causa, de repente eles abandonam uma causa. Aí a gente fala, mas como é que pode? O sujeito fez aquilo anos a fio e largou esse trabalho. Como é que acontece isso? Porque fez um hábito sem aspecto de transformação moral. Fez como um hábito simplesmente de comportamento, que a gente fica fazendo aquilo N vezes, mas não tem reflexo dentro de nós. É óbvio que quando você repete alguma coisa, se você tem consciência da importância daquilo, aquilo vai se gravando em nós. Mas o problema é que isso, às vezes, só é no início que eu tenho um pouco de consciência, depois aquilo se torna um hábito sem consciência, eu faço aquilo de forma automática e não se incorpora mais nada em nós. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, o conhecimento, ele é fruto desse hábito que eu tenho em fazer alguma coisa positiva de incorporação daquilo, daquela riqueza no nosso mundo íntimo. Quando incorpora, pronto. Eu não sei nem explicar como eu tenho. Vai perguntar para o médico, que é uma sumidade em operar, estou falando do médico que é uma coisa simbólica que dá para a gente perceber bem. Ele abre uma pessoa para fazer uma operação, aí você pergunta para ele assim, é que você sabe que tem que cortar aqui, que você vai atacar aqui, você vai botar aqui, você vai fazer... Como é que pergunta para ele naquela hora? Logicamente, não estou falando que vai perguntar naquela hora, ele não vai te responder, mas estou falando se você perguntasse, ele vai falar assim, eu sei que é assim. Ele olha o cenário, ele tem incorporado o conhecimento, ele olha e sabe o que fazer. Agora, um de nós que não for médico, abre um corpo, por onde a gente começa? O que a gente faz? Nós não temos o conhecimento. Então, esse conhecimento tratado aqui, da verdade, é um conhecimento que vai sendo internalizado, incorporado em ações que saem de forma automática, que a pessoa não sabe nem explicar por quê. Como é que se nós perguntássemos a um benfeitor espiritual, como é que você tem paciência? Como? Me explica como você conquistou a paciência. Ele não vai saber explicar. Ele pode até falar ações de paciência, que são exemplos, mas não como ele tem aquilo, ele incorporou aquilo dentro dele. E é muito comum nós trazermos exemplos de benfeitores espirituais, mas ninguém levanta a reflexão como é que eles conseguiram chegar àqueles exemplos. Porque parece que nasceram feitos, né? O exemplo já está pronto. Ah, doutor Bezerra era desprendido. Aí a gente chora que o sujeito era desprendido. Aí agora vamos ser desprendido, ninguém consegue. Agora pergunta, por quê? Como é que ele conseguiu ser desprendido? O que ele fez? Isso que nós deveríamos pensar. O que o sujeito fez para se tornar um desprendido? Que ele já é um benfeitor, nós já sabemos. Então, isso aí não nos atende completamente o desenvolvimento do conhecimento. Porque a gente tenta imitar, e muitas vezes a gente tenta imitar através de uma educação pelos livros apenas. Ah, eu vou tentar ser um doutor Bezerra de Menezes. E não consegue, porque não se sustenta, porque nós não mexemos com a nossa realidade íntima. O conhecimento, o que chamo de conhecimento tácito, é aquele conhecimento que se incorpora no nosso mundo íntimo, que nós não sabemos dizer porque temos. Nós simplesmente temos. E o conhecimento explícito é aquele que a gente consegue falar sobre, que de repente amanhã eu não me lembro mais. Ah, você falou algumas coisas, me explica outra vez. Eu não lembro direitinho os detalhes, eu tenho que reler, porque ele é explícito, ele fica temporariamente e vai embora. Agora, o conhecimento explícito poderá tornar-se tácito na medida que eu vou exercitando aquele conhecimento dentro de mim. Agora, eu tenho que ter motivos para isso. Por que eu quero incorporar isso? É a grande questão. Hoje nós estamos, entre aspas, prisioneiros. Estamos em casa.
6 meses quase, saindo pouco. O que nós estamos esperando? Uma vacina. Olha só. Se amanhã nós tivéssemos uma vacina rodando na sociedade, depois da manhã todos nós estaríamos livres. O que nós queremos? O conhecimento de uma verdade. Que verdade é essa? A cura, a descoberta de uma vacina, que é uma lei. Isso é uma lei de Deus. Existe uma vacina, algo que vai nos libertar. Então, existem cientistas, estudiosos, médicos, envolvidos na busca do conhecimento de uma verdade que vai gerar uma libertação das sociedades. Repararam? Que isso não é só no campo moral, é no campo da vida. O conhecimento de uma verdade. No dia que conhecermos a vacina, nós nos libertaremos. Então, o conhecimento, ele é imprescindível para a nossa libertação. E aí a gente tem que saber o que nós precisamos conhecer que gerará essa libertação. Na atualidade, nós temos acesso à mensagem espírita. São muitas as informações. Os livros espíritas, as mensagens, a educação pelos livros, ela deverá servir para nos educar na questão íntima. Sim. A leitura que eu faço, às vezes é melhor eu diminuir a minha leitura e refletir mais sobre aquela leitura do que eu ficar lendo como se fosse uma estatística. Ninguém vai chegar no mundo espiritual e falar assim, quantos livros você leu? Ah, eu li 12, você 20, 30. Quem leu mais ganha mais. Não existe isso. Às vezes o que leu mais sabe menos, porque o que leu pouco meditou mais. Incorporou aquela quantidade, vamos dizer assim, que ele leu, mas incorporou dentro de si e o fez ter hábitos libertadores. Então não é pela quantidade, é pela qualidade que eu faço daquilo que eu estou fazendo dos meus recursos. É pela qualidade que eu tenho. Se a gente reparar, a própria codificação nos bastaria. Só a codificação nos bastaria. Mas a gente não, a gente já tem que ter não sei o quê. Beleza. Mas tem que ter mais, nunca nos basta. Enquanto até o mínimo a gente ainda não degustou na sua plenitude. A gente não adentrou naquilo, não degustou, não fez uso na intimidade. Esse livro eu já li. O livro dos Espíritos eu já li, já sei tudo. É como se a gente já soubesse. Nós não sabemos nada. O Sócrates, quando foi considerado o maior filósofo, né, o sujeito que mais sabia na Terra, e foi interessante, lá, né, o oráculo de Delfos o colocou como o sujeito mais sábio. Aí ele ficou intrigado com aquilo. Aí ele foi lá num homem que também era muito sábio. E aí ele achou estranho e falou com ele. Aí ele chegou à conclusão seguinte, depois desse diálogo. Ele falou assim, eu já sei por que eu sou o mais sábio. Porque eu sou o único que sei que nada sei. Os outros achavam que sabia tudo. Ele chegou à conclusão que o diferencial dele, do saber, que era além de todos, é que ele sabia nada. Então ele constatou que o fato dele não saber nada era um conhecimento além dos outros que sabiam tudo. E por isso, então tá, tudo bem, eu aceito esse título. Repararam que, no fundo, nós não sabemos nada. Nós estamos engatinhando. Basta quando um problema nos atinge. Um problema nos atinge. Nós estamos livres, soltos pela vida e, de repente, somos colhidos por uma dificuldade. E aí, ficamos no drama de que não sabemos, olha só a falta de conhecimento, o que fazer. Nós não sabemos qual será o próximo passo. Como será o dia de amanhã? Eu tenho uma companheira aqui da casa que o filho sofreu um acidente essa semana passada. Está no hospital em estado grave, vai ser operado, já passou por algumas cirurgias, automobilístico grave. E pegar só por esse exemplo, um rapaz novo, jovem, foi colhido, não importa, tá? No hospital, em estado grave. Aí, olha a agonia das pessoas. Será que ele vai vencer essa etapa, essa prova? Talvez ele esteja pensando, será que eu vou sobreviver? Hoje, quando somos colhidos pelo Covid, quem foi colhido? Não ficou na dúvida, será que eu vou desencarnar? Como é que vai ser a reação deste vírus em mim? Porque é uma surpresa. O sujeito sadio pode desencarnar, o sujeito está todo ruim e não desencarnar, então isso é uma surpresa.
Ninguém tem certeza, não. Se eu pegar, eu vou sobreviver. Não existe essa certeza. Então, essa dúvida, essa falta de conhecimento nos gera uma prisão. É uma prisão, porque a gente fica na dúvida, a gente fica agoniado, ficamos ansiosos, ficamos entristecidos. E todos esses sentimentos nos levam a nos sentirmos presos. Há tanta vida lá fora, como se diz na música, né? E às vezes dentro de casa, sai para você ver a vida, vai na praia, vê o sol, e a pessoa às vezes num estado de depressão, prisioneiro de uma situação que ela não sabe como sair. E o sair dessas situações da vida é através da verdade. Não tem como nós nos libertarmos a não ser pela verdade. Como a verdade são as palavras do Cristo, não tem como fugirmos desta verdade a não ser buscarmos entender os ensinamentos do Cristo. E na medida que vamos tentando vivenciá-los, nós passamos a incorporar gradativamente aquela verdade dentro de nós. É um processo. Eu vou adquirindo um conhecimento, não um conhecimento bíblico, um conhecimento dos versículos, não nesse sentido, mas um conhecimento que será expressado através das nossas atitudes, do nosso comportamento, que as pessoas vão nos observar e vão ver que tem alguma coisa diferente. Não é que é melhor ou pior, é diferente, porque tem a verdade dentro de si. E quando uma pessoa tem isso, ela realmente mostra um diferencial no grupo que não possuem aquele tipo de verdade. Tem outras. Às vezes ele não é o mais inteligente do grupo, mas ele é a pessoa mais equilibrada. Então, nesse campo, ele tem a verdade. Não é incomum o espírita que é deixado de lado na hora dos enterros ser requisitado. Para no cemitério, você é espírita, então fala alguma coisa. As pessoas buscam, olha só, porque percebe que aquela verdade está em nós, de alguma maneira. Ainda bem que a gente consegue demonstrar isso. Aí, fala uma palavra aqui, você acredita em espírito? Eles não acreditam, às vezes, em nada, mas eles querem ouvir essa verdade, porque essa verdade pode estimulá-los a conhecer algo diferente dentro deles. Nós vivemos de estímulos do conhecimento. O conhecimento, ele é estimulado. E ele se incorpora na proporção que nós julgamos que aquilo é importante para a nossa vida. Então, a vida nos proporciona momentos de reflexões para podermos ser penetrados pelas verdades de Deus. Cabe a nós abrir a nossa audição, a nossa visão, ampliarmos tudo isso para que, na medida que essas informações da existência nos tocarem, a gente permita abrir o coração para incorporá-las de forma de conhecimento. Pois, quando conhecermos essa verdade, nos sentiremos mais livres, porque o nosso raio de ação se ampliará para a vida. Tá? Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigado. Pedro, muito obrigada pelas suas palavras, dessas reflexões que você nos trouxe, né, a respeito da liberdade, da verdade, desse conhecimento, nos lembrando pontos tão importantes. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho conosco. E eu vou pedir que você faça a nossa prece final. Com certeza. Obrigado a vocês, tá? Pela atenção de todos. Muito obrigado, tá? Está sendo um prazer para mim poder participar aqui com vocês. Obrigado. Vamos orar então, tá? Senhor Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, aqui estamos reunidos em teu nome, buscando penetrar um pouco mais nas tuas lições, para ampliar a nossa visão a respeito da vida, a incorporarmos um pouco desses conceitos no nosso mundo íntimo e ampliarmos, Senhor, a nossa liberdade de atuação na existência para podermos melhor servir ao nosso Pai Criador. Abençoa Jesus Cristo
aqueles que estão a sofrer dores desconhecidas por nós nos momentos atuais. Abençoa aqueles que buscam a liberdade da sociedade através da solução desta pandemia, Senhor. Abençoa os governantes nas decisões que têm, para que eles tenham responsabilidade com relação à sociedade, Jesus. Envolva, Jesus Cristo, a nossa humanidade, porque todos nós estamos sofrendo no mesmo instante da mesma situação. E, em particular, Senhor, queremos rogar-te pelas nossas casas espíritas, pelos trabalhos que ali são realizados, por todos os trabalhadores da tua seara, Senhor, e por nós aqui presentes nesses momentos. Envolva os nossos entes queridos, nossos entes amados. Abençoa as nossas lutas íntimas, Senhor. Ajuda-nos a transformarmos essas informações que temos da doutrina espírita em conhecimentos verdadeiros para nos sentirmos livres e com possibilidades de atuarmos melhor para nosso Pai Celestial. Muito obrigado por tudo, e é em teu nome, Jesus. Em nome de Deus, nosso Pai, e dos amigos espirituais que nos assistiram, que concluímos a nossa atividade de hoje. Que assim seja, Senhor.